A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a sua meditação. E o verso de hoje se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, verso 15. Onde diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse verso, Deus está mencionando que da semente da mulher sairá aquele que esmagarás a cabeça da serpente. Então aqui nós encontramos o que nós chamamos proto, quer dizer primeiro, evangelho. A promessa da semente da mulher, que é Cristo, que vai nascer para esmagar a cabeça da serpente. Nós falamos ontem que Jesus é o autor Jesus é a mensagem principal da Bíblia. A Bíblia, o autor é o livro de Deus, o autor da Bíblia é Deus, a mensagem central da Bíblia é Jesus, e o Espírito Santo, o seu real intérprete. Então, em todos os livros da Bíblia, nós podemos encontrar Jesus. No livro de Gênesis, ele é a semente da mulher. Ele é o criador de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o tabernáculo. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Em Números, ele é a rocha da qual saiu água para os filhos de Israel beberem. Ele é a nuvem de dia e ele é a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta que havia de vir. Em Josué, é aquele que nos leva a possuir a terra prometida. Em Juízes, ele é o nosso libertador, aquele que nos livra de nossos inimigos. Em Ruth, ele é o parente remidor. Em 1 Samuel, ele é o Senhor que até aqui nos ajudou, o nosso Ebenezer. Em 2 Samuel, ele é o sucessor do trono de Davi, o filho de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, ele é o monarca infalível. Em 2 Crônicas, é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdra, ele é o escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros de Jerusalém. Em Esther, ele é o libertador do seu povo. Em Jó, ele é o meu redentor que vive e por fim se levantará. No livro dos Salmos, ele é o Senhor que é o meu pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, ele é o amado da nossa alma. Em Isaías, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro que foi mudo perante seus tosqueadores. Em Jeremias, é o Senhor que revela as coisas ocultas. Em Lamentações e Jeremias, é aquele que enxuga de nossos olhos todas as lágrimas, nosso Consolador. Em Ezequiel, ele é o Filho do Homem. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha de fogo. Em Oséias, ele é o esposo fiel. Em Joel, é o que derrama do Espírito Santo sobre toda a carne. Em Amós, é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é o servo do Senhor. Em Jonas, ele é o salvador dos ninivitas. Em Miqueias, é o guia que há de apacentar o povo de Israel. Em Naum, ele é uma fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, ele é justo, o justo que vive pela fé. Em Sofonias, é o protetor do seu povo. Em Ageu, é o desejado das nações. Em Zacarias, é o homem chamado renovo. E em Malaquias, ele é o sol da justiça. Agora no Novo Testamento, em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo sofredor. Em Lucas, ele é o filho do homem que veio buscar o que estava perdido. Em João, ele é o filho unigênito de Deus. Em Atos, é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, ele é a justiça nossa. Em 1 Coríntios, ele distribui os dons espirituais conforme lhe apraz. Em 2 Coríntios, ele é o Senhor que a sua graça nos basta. Em Gálatas, é o libertador dos escravos da lei.
Em Efésios, o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é o nosso regozijo. Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que vem nas nuvens arrebatar sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, é o Senhor que vem destruir o iníquo com o sopro da sua boca. Em 1 Timóteo, é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, é o juiz que vem julgar os vivos e os mortos. Em Tito, ele é a graça salvadora que se revelou a todos os homens. Em Filemão, ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, o nosso sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Em Tiago, é a sabedoria de Deus. Em 1 Pedro, é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, é o Senhor que não retarda a sua promessa. Em 1 João, o nosso grande advogado junto ao Pai. Em 2 João, o amor verdadeiro. Em 3 João, o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que virá com milhares de seus santos. Em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o fiel e verdadeira testemunha, aquele que foi morto, mas reviveu, o cordeiro que foi imolado, o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus.